Então, pessoal, hoje nós vamos conversar sobre fração, introdução ao conteúdo de frações, ok? Então, o que vem a ser fração? Fração nada mais do que dividir algo em partes iguais. Como assim? Então, eu tenho algo inteiro e vou fracionar isso. Ele está inteiro e eu vou fracionar, eu vou dividir em partes. Por exemplo, quando eu tenho uma barra de chocolate e divido ela essa barra de chocolate em partes, ok? Eu estou fracionando o chocolate. A mesma coisa uma pizza. Eu tenho uma pizza, eu divido essa pizza. Quando eu divido essa pizza, ela era uma pizza inteirinha. Eu fracionei essa pizza, eu dividi ela em partes iguais, ok? Em uma fração, nós temos os termos de uma fração. No caso aqui, por exemplo, coloquei um exemplo. Eu tenho aqui, vamos colocar como se fosse uma barra de chocolate. Essa barra de chocolate, eu dividi ela em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes, ok? Dessas 8 partes, eu vou comer 6 partes. Como é que eu vou ler isso em forma de fração? 6 oitavos. 6, o numerador, são as partes consideradas, as partes que eu vou me alimentar do chocolate. E 8 é o todo. Então, foi dividido em 8, que é o todo. E 6 são as partes que serão retiradas. Então, o que aconteceu aqui? 6 oitavos, onde a parte de cima a gente conhece como numerador e a parte de baixo, denominador. Ok? Lembrando que o denominador nunca pode ser zero. Por quê? Porque o denominador, ele representa o todo. E é o todo dividido em partes fracionadas. Como que eu vou dividir o zero? Eu não tenho como dividir algo que é zero. Então, o denominador nunca poderá ser zero. Outros exemplos aqui. Então, nós temos o seguinte. A parte de baixo, que é o denominador, em quantas partes foi dividida essa figura? No caso aqui, ela foi dividida em 2 partes. Que parte foi pintada? Uma parte só. Então, a quantidade de partes que foi dividida está embaixo, que é o denominador. A parte que foi pintada é o que está em cima, que é o numerador. Agora, aqui, ó, o que eu tenho ao todo? 1, 2, 3, 4 partes, vai embaixo, denominador. Quantas partes foram pintadas? 1, 2, 3, 3 quartos. Aqui, eu tenho o seguinte, 1, 2, 3, 4. 4 partes. Quantas partes foram pintadas? Uma parte. 1 quarto. Ok? Dividindo as figuras em partes fracionadas. Como é que a gente leu essas figuras? 1 meio, 3 quartos, 1 quarto. Como que é a leitura? A leitura se dá da seguinte maneira. Primeiro a gente lê o numerador e em seguida a gente lê o denominador. Como que é feito isso? Olha, tem aqui a forma de leitura das frações. 1 meio, 1 terço, 1 quarto, 1 quinto, 1 sexto, 1 sétimo, 1 oitavo, 1 nono, 1 décimo, 1 onzeavos, 1 dozeavos, onde a gente lê primeiro o numerador e depois o denominador. Alguns exemplos aqui. Aí nós temos o seguinte, nós temos tipos de frações. Então, temos alguns tipos de frações diferentes aqui. Tipos de frações, nós temos a fração própria, que é quando o numerador é menor que o denominador. O que é o numerador? É a parte que vai em cima. O que é o denominador? A parte que vai embaixo. Então, você nota nessas frações aqui, ó, 2 terços, 4 sétimos e 1 oitavo, a parte de cima tá menor que a parte de baixo. 2 é menor que 3, 4 é menor que 7, 1 é menor que 8. Então, isso aqui é conhecido como fração própria. Aí, nós temos as frações impróprias.
é quando o numerador é maior ou igual ao denominador. Olha o que acontece aqui. 5 quartos, 7 terços, 8 oitavos. O numerador 5 é maior que 4. O numerador 7 é maior que o denominador 3. E o numerador e o denominador de 8 oitavos é igualzinho. Então, quando isso acontece, é chamado de fração imprópria, quando o numerador é maior ou igual ao denominador. Aí nós temos as frações aparentes. O que é uma fração aparente? Numerador é múltiplo do denominador. Só que acontece, o que quer dizer isso? Fração aparente é que ele tem a aparência de uma fração, tá? Vamos pensar assim, tem a aparência de uma fração, mas se eu fizer a divisão aqui, eu vou encontrar um número inteiro, ó. Vamos ver, ó, o que acontece aqui, ó. 3 dividido por 3, 1. 6 dividido por 2, 3. 9 dividido por 1, 9. 0 dividido por 5, 0. Lembrando que só não posso ter 0 no denominador, né? No caso, o numerador pode. Toda fração é uma divisão. Então, eu divido o numerador pelo denominador. Quando eu faço isso, eu encontrei números inteiros aqui. Quando isso acontece, ele tinha a aparência de uma fração, mas quando eu faço a divisão, vira um número inteiro. Então, é uma fração aparente, ok? Nós temos agora aqui um número misto. O que vem assim um número misto? É quando a gente tem uma parte inteira e uma parte fracionária. Olha aqui o que acontece aqui, ó. Número misto, aqui, ó. O que aconteceu aqui, ó? 1 inteiro e 3 quartos. 1 inteiro e 3 quartos. Uma parte inteira mais 3 quartos. Isto aqui, para mim, é um número misto. Número misto, dá para se transformar esse número misto em uma fração imprópria, que seria o quê? Quando o numerador é maior que o denominador. Como que a gente faz essa transformação? Olha aqui, ó. Eu vou fazer 4 vezes 1, 4, mais 3, 7. E conservo o denominador. 4 vezes 1, 4, mais 3, 7. E conservo o denominador, que é 4, ó. Número misto transformado em uma fração imprópria. Numerador maior que o denominador. 4 vezes 1, 4, mais 3, 7. Conservo o 4, que é o denominador. Virou 7 quartos. Vamos ilustrar isso aqui, o que eu fiz, ó. Ilustrando, olha. 7 quartos. 7 quartos, então eu preciso de 4 partes aqui inteiras, mais 4 partes inteiras aqui, porque eu preciso pintar 7. Então, se eu só colocar 4 aqui, não vai dar para pintar 7. Então, eu preciso de mais uma parte com 4 partes. A parte de cima é quanto eu vou pintar. Então, vou pintar o 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pintei 7 partes. O que aconteceu aqui, ó? Eu pintei uma parte inteirinha e mais 3 quartos. Tô ilustrando, olha lá, os 7 quartos nada mais é do que 1 inteiro e 3 quartos. 7 quartos é igual a 1, 7 quartos é igual a 1 inteiro e 3 quartos, ok? Vamos ver outras ilustrações aqui, ó. 5 quartos, numerador maior que o denominador. Posso transformar em número misto, quando isso acontece. Como que eu faço? Divido 5 pelo 4. Quando eu divido 5 pelo 4, eu tenho aqui 1 e restou 1. Este 1 aqui, que é o quociente, é a minha parte inteira. O resto é meu numerador. E o divisor aqui, o 4, é o meu denominador. Então, isso daqui em número mistos vai ficar o quê? 1 inteiro e 1 quarto. Vamos ver como é que fica isso aqui, ó. 5 quartos, quer dizer que eu tenho que pintar 5 partes. Então, eu vou pegar aqui, ó, para pintar as 5 partes. Olha,
1, 2, 3, 4, 5 partes. O que aconteceu aqui, olha? Eu tenho um inteiro, que foi o que eu pintei inteiro aqui, e aqui eu pintei quantos? Eu pintei num total de 4. Um inteiro e um quarto, ok? É a transformação da fração imprópria em parte inteira e parte fracionária. Então, eu tenho um inteiro e um quarto. Aqui, 13 sextos para transformar aqui em número misto. O que eu tenho? Olha, 13 dividido por 6, eu vou ter duas partes inteiras, 1, que é o numerador, 6, que é o denominador. Duas partes inteiras e um sexto. 2 inteiros e um sexto. Ok? Vamos ver isso ilustrando aqui na figura. O que vai acontecer aqui, ó? Com a figura. Na figura, eu tenho que pintar 13 partes, ok? Então, vamos começar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. O que aconteceu? Eu tenho duas partes que eu pintei inteira, então, duas partes. E a última eu pintei só um sexto, 2 inteiros e um sexto, ok?